Muito bem, vamos para a nossa aula 4 do nosso módulo 1, onde nós vamos falar sobre a qualificação do profissional controller. E para nos auxiliar nessa aula, vamos lá, já vou apresentar para vocês. Eu vou abordar com vocês 3 pontos para nós falarmos sobre a qualificação, que é o quê, Pri? Formação que o controller precisa ter, o conhecimento técnico, bem como as habilidades que são exigidas para o profissional controller. A qualificação do profissional, ela abrange esses 3 pontos, tá, gente? A qualificação é você ter a sua formação, é você ter seu conhecimento e você ter suas habilidades. Isso é a qualificação de um profissional. Tanto que isso, quando você faz um cargo, estrutura um cargo, você precisa colocar cada ponto desse de cada cargo que você estrutura, de cada perfil de cargo que você estrutura dentro da empresa. Então, quando a gente fala de qualificação do controller, é sobre esses 3 pontos que nós vamos abordar aqui na nossa aula. E o primeiro deles, formação. Pri, vamos lá. Quem pode ser controller? E quem pode atuar numa controladoria jurídica? Em relação ao controller, há uma discussão, ou na verdade não há discussão, gente. Há, na verdade, uma dupla atuação. Hoje, a realidade é que quem é controller jurídico é quem é bacharel em direito, ou mesmo advogado que não tem interesse de exercer a profissão de advocacia. Vou dar um exemplo. Eu, Pri, eu sou advogada que desde o início da minha carreira eu atuei como controller. Sempre fui controller. Atuei, depois eu conto um pouco da minha história, mas eu atuei durante 6 meses como advogada, não me identifiquei muito com a profissão, conheci a carreira do controller jurídico e ali eu assumi essa missão de ser uma controller. Ainda bem, não me arrependo que meu perfil é totalmente gestão, organização, liderança, gosto muito disso. Então eu sou, na verdade, sou formada em direito, eu sou advogada que não tem interesse nenhum em atuar como advogada, não tem essa pretensão. Mas também há no mercado profissionais que são formados em uma outra área, que são formados, por exemplo, em administração. Conheço gente de contábeis que atuam em uma controladoria jurídica. É uma realidade, existe no mercado, porém a preferência e o que é buscado no mercado e o perfil dos profissionais são quem são os profissionais formados em direito para atuar como controller. E claro, para você quem pode ser controller ter essa atuação e precisa também ter um curso, uma capacitação técnica em controladoria jurídica, na formação do controller jurídico. Aqui eu enfatizo mais uma vez. O profissional controller, ele precisa ter o conhecimento para atuar numa controladoria. Eu sempre coloco, não espere chegar numa controladoria e espere alguém que te ensine. Isso é muito frustrante. Por quê? Porque as pessoas contratam o controller esperando que ele leve o conhecimento, que ele faça a diferença, que ele faça a transformação que ela precisa. Imagina só, o que eu quero dizer é assim, ó, imagina só, o sócio de um escritório, ele contrata um controller para iniciar uma controladoria, por exemplo, implementar uma controladoria. Como que ele vai falar para o controller? Como que ele vai fazer o trabalho dele? Ele não sabe. Por isso que a gente, controller, nós somos contratados para chegar lá e levar a solução para a empresa, para o escritório, para o departamento. A gente é contratado para levar solução, é essa a visão. Então você precisa se preparar para entrar no mercado. Então, por isso que eu falo que tem que ter uma capacitação para controller na área de controladoria, na formação, na carreira de controller jurídico, para que você assuma essa posição no mercado. E ainda bem que você está aqui comigo. Então, quem pode ser controller? Bacharel em direito, advogado que não tem pretensão em advogar, ou formado em uma outra área, principalmente ter um curso voltado à área de controladoria, capacitação de controllers jurídicos. Priscila, e quem pode compor uma controladoria? Aí, para compor a controladoria, nós temos pessoas que são formadas em direito, né? Que é bacharel em direito. Nós temos profissionais que são estagiários ainda também, mas em direito. E também nós temos profissionais que estão cursando um outro curso que também atuam em controladoria. Em grandes controladorias, a gente tem a figura do cargo do auxiliar administrativo. Então, o auxiliar administrativo, ele não é formado, não tem cunho jurídico, mas ele atua numa controladoria. E aí você utiliza essa função, digamos que esse conhecimento dele para complementar a organização, a administração de uma controladoria.
Então, superado esse primeiro ponto sobre a formação do profissional, a gente vai para o segundo ponto, que é o quê? Ter conhecimento técnico. Vamos lá, conhecimento técnico, controller. O que você precisa saber de conhecimento técnico para atuar numa controladoria? Aqui é técnico jurídico, vamos lá. Você precisa ter conhecimento no CPC, você precisa saber, principalmente até coloquei aqui, é o artigo 218, tá? 218 ao 283, onde fala sobre citação, intimação, nulidades. Você precisa dominar essa parte para saber fazer a contagem de prazo processual. Ali o CPC, ele que dita tudo para a gente, como rege essas normas de publicação, intimação e citação. Você precisa ter o conhecimento. Então, Priscila, precisa conhecer o CPC? Você precisa conhecer o CPC como um todo, porém, o seu foco é nesses artigos. Tenha ele a leitura periódica para você entender e saber o como fazer a contagem dos prazos, o como que começa. Esses artigos aqui são primordiais. Segundo ponto, conhecimento técnico e habilidades práticas de uma controladoria jurídica. Isso daqui já é obrigatório para todo profissional controller precisa ter, que é o que a gente aborda aqui no curso. Aqui no curso, a gente aborda dois pontos estratégicos. Primeiro, eu te explico tudo sobre a técnica de uma controladoria, o como você atuar numa controladoria, técnica de organização, de fazer um procedimento, de fazer uma gestão operacional, tudo isso eu aplico aqui com você no decorrer de todo o curso, exatamente nessa ordem da estrutura do curso. Eu te preparo para isso, tem toda uma metodologia. E também a gente fala sobre as habilidades. Eu te falo o que você precisa ter de comportamento, de habilidade, de lidar com as pessoas. Tudo isso eu coloco aqui para você desenvolver essa habilidade prática. E o que eu trago, gente, todo curso é muita prática. Eu trago uma visão prática, né? Não é nada que você lê, olha e eu acho que é assim. De forma alguma, aqui é tudo validado, tudo é comportamento, orientação que é feita, um direcionamento certo, para que você não cometa erros na sua operação. Então, aqui, ó, todo esse conhecimento técnico a gente já tem aqui. Um diferencial que eu coloquei obrigatório: você precisa saber de gestão. Escritório, departamento é empresa. Então, se você faz uma gestão empresarial, é a mesma visão: gestão de empresa, gestão de negócios. Hoje no mercado há uma diferenciação de ensinos falando sobre gestão de escritório e gestão empresarial. Mas você que quer se qualificar ainda mais de gestão, abrange esse ponto de gestão empresarial. Vai ser excelente para você ter uma visão ainda maior sobre uma gestão global, institucional. E eu coloco um pouco aqui no nosso curso, eu falo de gestão com vocês. Eu falo de gestão mostrando, praticando com você, porque a gestão da controladoria já é uma forma de gestão. Mas você está falando de gestão operacional, que eu coloco vocês aqui nesse centro, também é uma forma de gestão. E aí você estudando sobre gestão empresarial, aí você vai entender outras áreas, como, vamos lá, comercial, marketing, financeiro, e os demais aí que engloba, você vai ter uma visão macro também de toda essa gestão. Mas o seu foco como controller mesmo é gestão operacional, que é tudo que a gente abrange aqui no curso. Conhecimento de metodologias ágeis, é importantíssimo você saber aplicar métodos ágeis na solução ali, na sua rotina, na sua gestão da sua controladoria. É importante também. Coloquei gestão de projetos para você também, é importante que tenha conhecimento em automação e inteligência artificial, também é importante que você tenha esse conhecimento. E também conhecimento em dados, né? Um jurídico data-driven, que chama, que é um jurídico que é voltado a dados. A gestão é voltada a dados. E isso é um ponto crucial. Eu não coloco nem como diferencial. Veja, eu coloquei como complementar, porque é um ponto assim que todos nós devemos ter a tempo. Se não tem, já fica pensando para implementar na sua controladoria, mas precisa ter essa gestão por dados. Além das habilidades, além do conhecimento técnico que você precisa ter, o terceiro ponto, a gente vai abordar dois perfis de habilidades. Porque nós temos a habilidade comportamental do profissional e nós temos uma habilidade mais técnica de controladoria. São habilidades que você precisa ter. E veja, gente, essa habilidade aqui, ó, é muito nossa, né? Eu vou falar sua, mas assim, nossa, como controller. Eu tô falando de uma habilidade que nós controllers precisamos ter. É o quê? Uma habilidade técnica. O que que é isso, Pri?
vamos lá. A habilidade técnica de controladoria que você precisa ter, a primeira dela é legislação processual, da área de atuação do escritório em que você atua. O que que é isso? Você é controller, está na sua controladoria, e a sua controladoria, o escritório, cuida de quais áreas? Civil, trabalhista, tributário, penal, eleitoral. Você precisa conhecer a legislação que norteia esse tipo de prazo que você atua. Se você atua com eleitoral, por exemplo, você sabe que você tem prazos diferenciados no eleitoral. O eleitoral, gente, tem prazos corridos também na época eleitoral, tem prazos em dias úteis, é prazo de um dia, é prazo de 3 dias, depende. O eleitoral é diferenciado. Então, se você atua em uma controladoria eleitoral, você tem que dominar a legislação processual daquela matéria. Se você atua no penal, da mesma forma. Se você atua no tributário, da mesma forma. Então, você, controller, precisa conhecer a matéria que vocês atuam aí no escritório ou departamento e ter o conhecimento do como funciona o processo que volta àquela matéria. É muito comum ter isso do cível, que é mais habitual ali, que norteia muito, né, comanda muito os prazos processuais, e também é muito comum ter trabalhista, que também é diferente. Então você precisa compreender. Vou dar um exemplo aqui na prática. Vamos lá, cível. Ok, princível. Da sentença cabe o quê? Embargos e apelação. Qual o prazo? 5 e 15 dias. Juizado. Juizado também. Da sentença cabe 5 e 10 dias recurso inominado. Tudo em dias úteis. É um conhecimento. Aí vamos dar um exemplo. Trabalhista. Bom, da sentença trabalhista cai um EDES e um RO. 5 dias EDES, RO. 8 dias. Opa, já é diferente também a contagem do prazo. O prazo que é o nome do recurso e o prazo, ele é diferente. Então, você precisa conhecer isso que eu acabei de te citar. Esses prazos, a linha. Aí vem o segundo ponto, ó, compreender a linha do tempo. Ou seja, o que eu gosto de fazer? Vou te dar um exemplo aqui na prática. Você atua com o quê? Vê a matéria que você atua, elenca os prazos que são vinculados a ele e como funciona o desenvolvimento do processo. Você tem que saber como ele se desenvolve. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho muito com trabalhista. Os trabalhistas nossos têm maioria perícia. Então eu vejo lá, distribuiu a RT, tem todo um fluxo. O que eu já espero do juiz? Audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, eu já espero que se agenda nessa audiência a perícia, o juiz abre prazo para impugnar o documento e a defesa, abre prazo para indicar quesitos e assistente técnico, e intima o perito para indicar uma data da perícia. Já sei disso. Aí depois eu já sei que a gente vai indicar os quesitos em 5 dias. Veja, no CPC é 15, trabalhista é 5. Então, quesitos e assistente ali ele dá em 5 dias, impugnar também em 5 dias, dependendo do tribunal. Tem tribunal que não dá 5 dias, dá 48 horas ou exige na hora, vai depender também do tribunal. Então, aí eu já coloco ali 5 dias, depois eu aguardo a data da perícia, saiu a perícia, tem a data da perícia, impugnação ao laudo, depois impugnação à audiência de instrução. Veja, eu dei um exemplo prático para você. Conhecer a linha do tempo do processo, de acordo com a matéria que você atua. Você precisa saber como o processo se desenvolve. Para quê, Pri? Para que você não tenha erro no agendamento do prazo, para que você tenha clareza no encadeamento de tarefas dentro da controladoria. Lá na publicação, saiu publicação dessa decisão. O que eu agendo? Isso você vai conseguir estabelecer quando você tiver clareza da linha do tempo do processo. Se você não tiver clareza, não sabe como o processo se desenvolve, como que você vai fazer o fluxo? Como que você vai fazer os procedimentos? Qual a segurança você tem que não vai perder o prazo? Que a pessoa vai ler uma publicação e vai descartar errada? Como você vai fazer o controle se você não conhece a linha do tempo? Então, por isso que eu coloco, qual é a técnica de uma controladoria? Conhecer como se desenvolvem os processos. É o ponto principal. Principal ainda mais para quem faz agendamento de prazo, para quem faz leitura de publicação. Não é nem opcional. Eu coloco como obrigatório. Precisa conhecer. Então, missão sua como controller, entender a legislação que vocês atuam e fazer a linha do tempo de cada um e a peculiaridade de cada um também.
Outra técnica de controladoria, você tem que saber fazer mapeamento de procedimentos internos, organização e gestão da operação jurídica, que é a operação jurídica desde o início que eu falo para vocês, que é aquele conjunto de pessoas, processos e ferramentas, tecnologias. Então, você precisa ter esse domínio também. Estruturar e remodelar uma controladoria jurídica, conhecimento técnico que você precisa como controller. Ter conhecimento de como uma empresa funciona organizacionalmente. Por quê? Quando você conhece, gente, como que a empresa ela se organiza internamente, como ela funciona, você consegue fazer uma gestão melhor da operação e você consegue depois trabalhar também com consultorias, implementando uma controladoria. Veja, a consultoria para a implementação de uma controladoria, você não implementa um setor, você muda uma estrutura, você muda uma empresa, você muda uma operação, você muda toda uma rotina, você muda completamente a empresa 80%, vou colocar assim, uma margem aí chutando. Porque assim, você muda muito, muito. Você tem que organizar muito bem as pessoas, os procedimentos, as ferramentas. E não é só controladoria, você abraça ali, como eu falo, a operação como um todo. Então, quando você conhece como uma empresa funciona internamente, isso é para a controladoria que você atua e até para o seu futuro, se você quiser implementar uma controladoria jurídica. Isso daqui é importantíssimo. Ter conhecimento e aplicar automação nas tarefas necessárias. Bom, tarefas repetitivas que levam tempo, que tem uma pessoa só fazendo aquilo, acende um alerta. Posso aplicar uma automação, colocar um robô para fazer essa tarefa, para fazer esse trabalho, de forma que facilite o trabalho, que tenha a margem de erro seja baixa, onde eu preciso auditar alguma demanda, coloco o robô para fazer e coloco uma pessoa para auditar alguma demanda mais estratégica. Então, aqui também é um conhecimento técnico que você precisa ter. Aqui é mais ter esse pulo do gato, né? Esse feeling de saber o momento ideal e o que fazer naquele momento. Saber mapear os riscos e gerenciar esses riscos, conduzir os projetos e, com certeza, que liderar as pessoas e desenvolver os profissionais. Liderança é isso, é desenvolver pessoas. Então, quando você vai trabalhar com isso, saber que você vai ter que fazer avaliações, feedbacks, planos de desenvolvimento, contratação, integração. Aí vem o desligamento, né? Que é a demissão humanizada também, é importante que você tenha isso. E tudo isso são técnicas de uma controladoria. Pri, devo me preocupar? Não, aqui eu vou trazer todos esses pontos durante o curso com vocês. O único ponto que você deve se preocupar e começar a fazer isso já amanhã, se você não tem clareza, é esses dois pontos. A linha do tempo, para que você não corra riscos de perder nada em nenhum prazo na sua controladoria. E principalmente fazer o seu controle de prazos, tá? Beber uma água. Vamos para a segunda habilidade, macrohabilidade. Falamos sobre as técnicas da controladoria que você precisa desenvolver durante esse curso aqui, você vai desenvolver elas, tá bom? E agora, o comportamental do controller, que é o perfil comportamental que você precisa ter. E aqui eu coloco alguns bem estratégicos, tá, gente? Aqui eu não trouxe algo pronto, não. Aqui eu olhei para vocês, olhei para a gente como a gente precisa ter, o que a gente precisa ter de habilidade mais estratégica. A gente tem várias habilidades, precisamos ter várias, mas as estratégicas eu coloquei aqui para vocês. Organizado e disciplinado. Esse daqui eu coloquei só para confirmar o óbvio precisa ser dito, né? Já ouviram essa frase? Pois é. Organização, padronização, disciplinado é uma característica que tem que ser de nós controllers. Se a gente não é organizado, como é que a gente organiza um setor e organiza as pessoas? Como que a gente cobra das pessoas alguma coisa de organização, sendo que a gente também não é? Como é que a gente cobra algo que a gente não tem nem autoridade? Não tem como. Controller tem que ser organizado. E quando as pessoas falam isso pra você, pronto, aí você pode ficar tranquilo que você é organizado de fato, né? Porque umas piadas internas que falam assim que a Priscila, tudo pra ela é planilha, ou tudo pra ela tem que estar na agenda. Na verdade, é isso mesmo. É tudo muito bem organizado, que tem que estar muito bem estruturado para eu gerenciar o meu tempo. Então, a gente tem que ser assim, tá, gente? Tem que ser muito bem organizado na controladoria. Até porque, senão não dá conta das demandas. Ter uma comunicação assertiva e não violenta.
Você precisa ser assertivo nas comunicações, nas decisões que você comunica, bem como nos feedbacks. E isso você tem que ter uma comunicação clara, não violenta, gente. É aquela pessoa que ela tem algumas técnicas, né, para não ter essa comunicação violenta. É aquela pessoa que ela não é compreensiva nem na sua fala. É uma pessoa que a todo momento é uma fala de ataque, tem uma postura de ataque e acusação. Isso é uma comunicação muito violenta. Ser um resolvedor de problemas, já falamos sobre essa habilidade, repito aqui, tá? Uma habilidade comportamental que você, controller, precisa ter. Não é nem opcional, é obrigatório. Ser tomador de decisões estratégicas, quando você sabe resolver um problema, você também precisa tomar decisões estratégicas. Ser autogerenciável. O que é isso? Aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Não precisa ninguém ficar cobrando ou ficar te lembrando. Sabe? Bom, não sei se você tem alguém aí, vou dar um exemplo. Aquele profissional que não entrega e você tem que ficar cobrando ele sobre o que ele tem que fazer. Essa é uma pessoa que não é autogerenciável. Ela precisa de uma pessoa cobrando ela para ela fazer uma entrega. O que é legal, gente? É você ter um time autogerenciável e você ser autogerenciável. Ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer, o que tem que entregar, trabalha para que aquilo aconteça e te entrega mais resultado. Não precisa ter alguém cobrando ele a todo momento. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai lá e faz. É a maturidade profissional. Se eles não têm, você tem que criar essa maturidade neles. E criar também a independência, não ficar dependendo de você para tudo. Só te chama, só fala contigo em questões mais estratégicas. Mas questões do dia a dia, que ele precisa trabalhar, surgiu um problema, ele mesmo pode resolver o problema, que ele resolva o problema dele, né? Que não te busque para tudo. Cria um time mais independente e autogerenciável. Isso te dá tempo, te dá liberdade para trabalhar de uma forma mais fluida, mais eficiente e você consegue trabalhar muito bem com eles. É o melhor time. Não é fácil chegar nesse ponto, mas é um ponto, uma habilidade que você precisa ter para você que consiga aplicar no seu time. Ser analítico, porque quando você é analítico, você toma decisões mais assertivas, que é aquilo que a gente falou. Analisa muito bem para tomar uma decisão. Proativo, não esperar ninguém ficar te cobrando, te perguntando, falando o que você tem que fazer. Você vê o que tem que fazer, seja proativo, vá lá, resolva, faça o que é preciso ser feito. Estratégico na condução da carteira. Saber delegar atividades e avocar. Chamar para si novamente quando for necessário. Nós vamos falar sobre delegar demandas aqui, mas é importante que você entenda que delegar demanda te dá liberdade. Delegar não é delargar, né? Você delega, acompanha e mensura o resultado do que você delegou. Isso é importantíssimo e você precisa na controladoria. Não tem como você assumir tudo. Você tem que delegar e tem que ser estratégico nessa condução. Saber aplicar e conduzir reuniões produtivas com seu time, sem reuniões de falas soltas, tem ali uma estrutura de reunião com pauta definida, com também o que vai ser dito, tempo, quem vai participar, qual o objetivo dessa reunião. Então, ter isso também é importantíssimo. Inteligência emocional para lidar com as pessoas e com o trabalho. Ter empatia e uma escuta mais ativa com os profissionais. E o ponto que eu coloquei aqui, muito bom. Saber conduzir um processo de evolução, saindo do ponto A, levando ao ponto B com resultado. O que é isso, Priscila? Vou trazer aqui para vocês. Uma vez eu não sabia que a gente tinha que ter essa habilidade, eu tenho um pouco essa habilidade, você também tem, tá? É o que, gente? Vou pegar um exemplo prático. Você leva os profissionais de um ponto que não tem clareza, não tem conhecimento, a um ponto que ele consiga entender o que ele precisa fazer. Ou mesmo você pega, vou dar um exemplo agora. Você pega uma consultoria em controladoria que não existe nada, que não tem nada, você constrói aquilo, implementa, organiza, melhora e leva a um outro ponto de transformação. A palavra-chave é transformação. Você tem que ter essa capacidade de transformar as coisas, transformar, melhorar aquilo que foi proposto para você. Um exemplo disso que eu acabei de dar é uma implementação ou uma reorganização de controladoria.
ou seja de um procedimento, ou seja de uma demanda em específica. Por exemplo, outro exemplo, você tem uma demanda na sua controladoria que está atrasada há tanto tempo, que está dando muito problema. Você sair desse ponto, melhorar, implementar, organizar, mudar essa realidade, transformar essa realidade e levar todo mundo a um outro ponto, um ponto de resultado, de satisfação. Essa é a habilidade que eu coloco assim, chave, sabe? A habilidade que todos nós devemos ter, deveríamos ter. Nós precisamos ter, na verdade, porque para a gente fazer essa transformação numa controladoria, numa reorganização, a gente precisa ter essa habilidade de sair de um ponto, levar para o outro. É uma habilidade assim que eu coloco como um master que nós controllers precisamos ter. E isso a gente desenvolve. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce com uma habilidade ou excelente habilidade. Não. A gente desenvolve na nossa carreira profissional, tudo é desenvolvido. Às vezes, nós temos uma propensão a ter mais facilidade a algo, a aprender algo ou ter algo. Faz parte. Mas aqui a gente tem que desenvolver essas habilidades. Tudo bem? Então vamos continuar a nossa aula aqui, ó. Comportamental do controller. Aqui, aí tá, vamos lá, deixa eu só voltar para você. Então essa é a habilidade, né, que é exigida de você, controller, habilidade técnica e uma habilidade comportamental. E para que você entenda como que você está hoje com essas habilidades, eu trouxe para vocês, inclusive tem um material em PDF, não se preocupa. Tem material para você em PDF para você pegar e fazer aí agora com você. Nós vou aplicar com você 2 rodas de competência, para você avaliar suas competências técnicas e suas competências comportamentais. Por que que você deve fazer essa roda de competência? Ó, tô que nem uma rodinha aqui, ó, essa bolinha. O que que acontece? Por que que você deve fazer essa roda de competência? Para que você tenha clareza de quais são as suas habilidades fortes e quais são as suas habilidades fracas que você precisa desenvolver, melhorar essas habilidades. Porque quando você fizer a sua roda de competência, você vai ter clareza do que você precisa melhorar, e aí sim é o momento de você ter o plano de ação. O como você vai melhorar aquela habilidade que você viu que não está legal. E como que funciona essa roda, gente, de competência? Deixa eu só beber uma água de novo. Aqui eu tracei para vocês as habilidades técnicas de uma controladoria. O que que você precisa fazer? Você vai pegar essa roda e você vai preencher do nível de 1 a 9 o que você entende é uma autoavaliação. O que você entende como o nível que você está desenvolvido naquela habilidade. Por exemplo, mapeamento de procedimentos. Tá bem aqui, ó. Aqui é a setinha. Como que você se considera fazendo procedimentos internos? Do 1 ao 9. Vou dar um exemplo. Ai, Priscila, eu me considero aqui, nossa, eu nunca fiz, eu não sei nem para onde vai, me considero no ponto 2. Ok, próximo. Estruturação de uma controladoria. Ai, Pri, eu me considero aqui nível 4. Aí você vai pintando, vai fazendo aqui, ó, pinta até o 4. Liderança. Pri, liderança me considero 5. Opa, pinta um pouco a mais. Condução de projetos. Ai, Pri, número 1. 1. E assim sucessivamente. Você vai pintar essa roda toda. Você vai se autoavaliar em todas as habilidades. Após fazer isso, você vai rodar, vai girar a sua roda. Essa é a ideia, por isso que fala roda da competência. O ideal é que a sua roda de fato gire. É você colocar ela numa ladeira e ela vai embora. O que que significa? Se todas as habilidades tuas estiver ok. Então ele vai rodar muito bem, significa que você está muito bem representado em suas habilidades. Agora, se você tentou colocar a sua roda para girar e ela tem alguns gargalos, ela não girou, por exemplo, nós vimos que aqui estava no 3, aqui no 2, aqui no 1, aqui já estava no 9, aqui no 6, aí 7, 6, 7, 6, tudo certo. E você viu que quando você colocou a sua roda para girar, nesse ponto aqui ela não girou, ela parou. Ou seja, são habilidades que você precisa desenvolver. Essa é a realidade. Aí você vai olhar para ela e ver, caramba, ela não girou, não tá legal. Onde que ela tá com um nível ruim? Quais são os pontos? Esse ponto, esse. Então, essas são as habilidades que você precisa desenvolver
aí na sua carreira, no seu perfil como um profissional controller, tá? Então eu coloquei técnica. Então a primeira coisa de técnica de controladoria. Então aqui legislação processual, que ponto que você tá? Aí você vai colocando, faz a roda bem bonitinha de todas as habilidades e veja. Pri, aí você se pergunta: minha roda girou legal? Foi. Eu joguei ela na ladeira, ela rodou? Rodou. Ok. Não significa que você não tenha que fazer nada. Tá muito bem, mas veja quais são as habilidades que você pode aprimorar. Agora, se você tentou jogar ela na ladeira e ela não foi, ela teve ali uns pontos, né? Ela rodou no 999, aí foi pro 1, 2, 3, aí foi indo para baixo, então ela não girou. Se isso aconteceu, você vai agora olhar para esses níveis baixos que você classificou da sua competência, listá-los e trabalhar no desenvolvimento deles. Aí aqui vem como você vai fazer isso, Priscila? Escala para você essas habilidades e entenda o que você precisa fazer. Por exemplo, gente, legislação processual. Você vai ter que ir lá estudar, entender e escrever e desenvolver essa habilidade aí de compreensão. Organização e gestão é prática, é você se colocar em desafio, é você organizar alguma demanda, elaborar um procedimento, igual mapeamento de procedimento. Nunca fiz. Vê um procedimento que não está legal, faça um mapeamento, usa a técnica que eu vou te dar aqui no curso, como que você faz isso, aplique. O diferencial na sua carreira e no seu estudo é o que você ouve, o que você compreende e o que você coloca em execução. Não adianta você ouvir, tá tudo bem. Você tem que praticar. O que te faz o diferencial, o que vai fazer o resultado para você é a prática. Tudo é a prática. Então aqui você tá vendo. Tá precisando de mapeamento? Mapeia. Tá precisando melhorar a sua habilidade de mapeamento? Mapeia um procedimento interno. Precisa estruturar uma controladoria? Organiza a controladoria que você tá, implementa novas rotinas, organiza procedimentos, implementa alguma ferramenta bacana que vai trazer resultado para vocês. Começa onde você está, a controladoria que você está atuando. E ali em diante você começa a ganhar mais experiência, mais expertise, você começa a ganhar mais confiança, aí sim você começa a trabalhar na implementação de controladorias externas. Liderança, Pri, zero, não lidero e eu tenho que melhorar minha liderança. Começa a atuar, a estudar sobre liderança, como você faz o gerenciamento das pessoas. Condução de projetos da mesma forma. Enfim, todas essas habilidades aqui que a gente colocou, você vai classificar, ver o que você não está legal e começar a trabalhar em cada uma delas. É prática, gente. Tudo isso daqui é começar a fazer. Você não vai ter o domínio logo de início, mas com o conhecimento que eu estou te dando aqui no curso técnico, você colocando em prática, é isso que você vai conseguir evoluir na sua carreira. Da mesma forma que você vai fazer com a sua habilidade comportamental. Aqui é organizado e disciplinado, comunicação assertiva, resolvedor de problemas. Você vai fazer a mesma lógica, a mesma dinâmica, vai pintar esses quadrantes de 1 a 9 de acordo com a sua autoavaliação do como você se considera como profissional em cada um e vai tentar girar a sua roda. E aí você vai fazer isso. Onde que você aí quando você tentar fazer essa manobra e você vê que não foi, não conseguiu, não girou, aí é nessas habilidades que você vai elencar cada uma delas da mesma forma, elenque as habilidades e priorize o que você vai desenvolver. Comunicação assertiva, comunicação não violenta, resolver problemas, é resolvendo problemas, vendo a situação para resolver, você indo até lá para resolver. Tomador de decisões, você tem que tomar postura e tomar algumas decisões mais estratégicas da controladoria. Não delegue, tome a decisão. Claro, tudo com aquele devido cuidado e com a orientação interna que você tem. Autogerenciável, começa a ser esse perfil profissional, se autogerenciar mais na sua conduta, ser mais analítico, aí aqui no caso, analítico, ser mais analítico nas suas decisões, ser analítico para tomar melhor as suas decisões estratégicas na controladoria. Saber delegar, como que você vai saber? Delegando, acompanhando. Depois você monitora se você fez certo ou não fez aquela delegação, onde que precisa melhorar. E nas demais habilidades. Isso daqui é prática, você vai ter que praticar, você vai ter que colocar aquela habilidade em jogo
começar ela para você praticar ela, para você colher o resultado e desenvolver aquela habilidade. Isso daí é um papel seu como profissional controller. Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu até passar. Então, gente, essa é a nossa aula falando sobre esses pontos de desenvolvimento de você como profissional controller. Falamos sobre a formação que você precisa ter, o conhecimento técnico, técnico mesmo, lá que você precisa ter, e o terceiro ponto foi as habilidades que você precisa desenvolver. Aqui eu coloquei para vocês habilidades estratégicas, não coloquei habilidades avulsas, foi totalmente estratégica e que eu sei que você precisa ter para conduzir uma controladoria, seja uma controladoria de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Essas habilidades são essenciais. Comece a desenvolvê-las de uma a uma, não tenha pressa, mas tenha estratégia. Veja qual que você precisa desenvolver mais rápido. Ou aquela que você está mais deficiente ali naquela habilidade, coloque ali em primeiro lugar para você melhorar logo naquele ponto que não está legal. Então comece a fazer isso. O que vai te diferenciar agora, nesse momento, é colocar em prática o que você desenhou em relação às suas habilidades. O que não está legal. É isso que vai fazer o diferencial e a mudança aí no seu perfil como controller, tá bom? Vou contar com você, nós vamos fazer um combinado que você vai agora pegar os dois modelos, as duas rodas de competência, vai fazer cada uma delas, vai traçar a sua prioridade de desenvolvimento e vai trabalhar no desenvolvimento de cada uma delas, tá bom? Combinado? Conto com você. E agora nós vamos para a nossa quinta aula. A nossa quinta aula vai falar sobre formas de contratação do profissional controller, bem como as formas de prestação desse serviço que você pode fazer como controller. Então, encerramos a nossa aula 4 por aqui e vamos para a nossa próxima aula do nosso módulo 1.